Quer descobrir a diferença entre um consultor de intercâmbio e um consultor de viagens? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu vou falar para vocês, vou explicar para que você entenda de uma vez por todas qual é a diferença entre um consultor de intercâmbio e um consultor de viagens, mais conhecido como agente de turismo, né? Então, assim, muita gente, principalmente quem começa a fazer uma faculdade de turismo ou pensa em trabalhar com turismo, muitas vezes pensa que é exatamente a mesma coisa. Eu posso trabalhar como turismólogo, né? Uma pessoa que é formada em turismo, que vai estudar turismo, ela realmente acha que pode trabalhar nessas duas vertentes, tanto como consultor de intercâmbio, quanto como agente de turismo. E de fato pode, tá? Os dois braços aí estão realmente dentro do turismo, faz parte do turismo, mas uma profissão, uma função é completamente diferente de outra função. Então eu tô realmente aqui para explicar, para que você comece a pensar aí qual é, né, o tipo de função, o tipo de desenvolvimento realmente que você vai preferir, caso você esteja estudando turismo ou seja formado já, ou se você não é, mas assim, está pensando em mudar de área, não tá gostando muito da tua área, quer fazer uma coisa que realmente faça sentido na sua vida, a gente realmente, você vai conseguir escolher, né? Muita gente hoje em dia gosta muito de viagem, tem muito essa vontade, né? Muita gente, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, ama viajar, né? É um dos principais hobbies, é o que gosta mesmo de fazer. Então, assim, gostar de viajar é uma coisa, né? E gostar de lidar com viagem é outra. Mas normalmente quem gosta de viajar, de fato gosta de lidar com viagem. Agora, o ponto é, com qual profundidade, né? Com qual objetivo você tem interesse de lidar com viagem, né? Então vamos por partes. Então, a primeira grande diferença entre um consultor de intercâmbio para um agente de turismo, um agente de viagens, né? É justamente a interação, né? Eu particularmente tive essa questão assim na minha vida, então eu comecei minha primeira experiência na área de turismo, né? Fora a parte de troca de moeda que eu trabalhei, mas né, de fato com uma agência foi como agente de turismo, agente de viagens de lazer, né? E assim, eu esperava o que eu encontrei no intercâmbio quando eu comecei a trabalhar com turismo. Então eu esperava realmente que eu ia me envolver muito com a viagem, que eu ia ter uma interação muito grande com o aluno, que eu ia realizar com o aluno não, né? Com o cliente, que eu ia realizar sonhos, que eu realmente ia conseguir fazer toda essa profundidade. E a verdade é que o que eu estava esperando, o que eu queria quando eu comecei a trabalhar em uma agência de turismo, era o que eu tenho, né, trabalhando como consultora de intercâmbio, é o que eu tenho trabalhando com intercâmbio. Então, essa parte da interação é importante entender. Então, quando você vai oferecer um pacote de turismo, né, como agente de turismo, você vai de fato, normalmente, um pacote mais longo aí, né, de turismo, vai durar o quê? Um mês, né, 30 dias, isso falando de um pacote muito fora da curva, né? Normalmente os pacotes de turismo, eles têm o quê? Em torno de 5, 7 dias, alguns, né, 3 dias, para internacional mesmo, né, para Buenos Aires, por exemplo, existem muitos pacotes de 3 dias. Então, assim, a pessoa realmente, muitas vezes, está, sim, realizando um sonho. O cliente, eu digo, né? Está sim realizando o sonho, está sim indo pra fora, né? É o que realmente tem interesse, ou até aqui dentro do Brasil, né? Então, assim, é um sonho da pessoa, mas o que acontece? No turismo, a interação, a troca da experiência com você, consultor, com você, agente, ela é muito menor. Então, assim, o contato que você tem com o cliente vai ser, qual hotel você prefere, né? Qual transfer você prefere? Então, você vai montar um pacote, se a sua agência, né? Se você como consultor como agente de turismo trabalhar em uma agência que pode montar os pacotes, ou se já tiver tudo prontinho, você vai oferecer os pacotes, a pessoa vai querer, vai pagar e beleza. Vai tirar algumas dúvidas, sobre documentação e tudo mais? Até vai, mas assim, você não vai ajudá-lo muitas vezes na questão de ter uma mudança de vida, né? O turismo, é claro que muda a vida, gente. Eu amo fazer turismo, eu amo viajar, me ajuda assim profundamente, mas quando você faz um intercâmbio, quando você ajuda um cliente a fazer o intercâmbio, a realmente assim melhorar em N áreas da sua vida, né? Então você vai ajudar esse cliente a realizar um sonho, assim como muitas vezes no turismo, né? Realizar um sonho, mas você vai ajudar ele o quê? A ter um idioma melhor. Então isso vai impactar quando ele voltar na vida profissional dele, né? Então ele vai ter realmente vai deixar o currículo dele muito mais forte, vai conseguir falar que ele já tem um nível maior do inglês, vai conseguir falar que ele já tem uma experiência internacional, que para as empresas aqui do Brasil isso é muito bem visto.
E além disso, você vai fazer parte, né, daquela mudança de vida, né? Então essa mudança mesmo de vida que você tem com as pessoas, de fato, assim, é a grande diferença entre trabalhar com turismo e trabalhar com intercâmbio. Porque de fato, no intercâmbio você muda vidas, mas você muda assim muito mais profundamente do que você pode imaginar. Ontem mesmo eu tava recebendo um prêmio da seguradora que a gente trabalha lá na minha agência, e o que aconteceu? Eu conversei muito com uma proprietária de uma outra agência de turismo, enfim, a gente conversou bastante, e a gente vai batendo papo, ela me falando como que é, né, o dia a dia dela, os problemas que ela lida no dia a dia, quais são as questões, e eu falando dos meus, e aí a gente até conversou e falamos assim, nossa, como pode estar, né, dentro da área de turismo, né, as duas vertentes, as duas têm agência e tudo mais, mas ser tão diferente. Então, assim, é uma diferença de fato muito gritante nesse ponto, né? Então, a gente realmente, quem trabalha com intercâmbio, faz parte de uma mudança de vida, né? Quem trabalha com turismo, pode ser que você faça parte também de uma mudança de vida, mas muitas vezes você não sabe, né? No intercâmbio é muito comum os clientes virem falar pra gente, Bárbara, mas olha, minha vida mudou depois do intercâmbio, obrigada por ter me ajudado, meu sonho se realizou, minha vida deu uma guinada. Então, assim, a gente faz parte disso, sabe, no intercâmbio. Então, pra mim, né, claro que pode ser diferente pra você, mas para mim, o intercâmbio, essa interação é o que eu precisava, é o que eu queria. Então, assim, fazer parte de mudanças de vidas de fato, pra mim fez, assim, absolutamente toda a diferença. Então, é que quando eu trabalhei com turismo, eu fiquei 3 meses, fiquei pouquíssimo tempo, não me identifiquei, não era o que eu esperava, e quando eu vi o intercâmbio eu falei, gente, é isso que eu tava esperando. Então realmente essa interação, esse contato de mudar a vida, sabe, essa aproximação, conseguir, sabe, estar próximo do quanto seu cliente está feliz, então ele te falar isso. Pro turismo dificilmente alguém vai te mandar mensagem falando assim, nossa, está maravilhoso, obrigado por mudar minha vida, porque não necessariamente você mudou a vida dele, né, o pacote, o programa, né, de turismo ali realmente mudou a vida dele, mas não necessariamente você. No intercâmbio a gente tem muito envolvimento psicológico com o cliente, sabe? Então muitas vezes o cliente tem dinheiro, mas ele tá com medo, né? Ele tá com medo de fazer um intercâmbio, ele tá com medo de ficar lá sozinho, ele tá com medo de não falar o idioma, ele tá com medo de gastar dinheiro com isso e quando ele voltar de repente não fazer sentido. Então assim, a gente se torna, né, consultores de intercâmbio são de fato pessoas que incentivam o intercâmbio no mundo, né? Não são só pessoas que atendem intercâmbio, vendem, não é, né? Realmente há um incentivo. Existem pessoas que a gente atende durante muito tempo. Tem um cliente meu, eu até tava conversando com essa pessoa aí ontem, a Luciana, o nome dela, até tava batendo papo com ela ontem. O que acontece? Eu tenho um cliente que chegou no destino dele finalmente ontem, né? Ele foi pra Nova Zelândia e chegou lá ontem. O que acontece? Eu atendo esse cliente já faz 5 anos. Nossa, Bárbara, mas você tá me assustando, demora tanto pra fechar um intercâmbio assim? Não, no geral não demora, mas só pra você entender o processo. Então o que aconteceu? Eu atendi esse cliente, outra agência, nem era na minha agência ainda, em outra agência, a gente fez o fechamento dele há 5 anos atrás. Beleza, fizemos, quer ver? Eu abri 2017, 2016... 2014, a gente fechou esse intercâmbio dele, beleza. Quando chegou a hora dele pagar a primeira parcela, ele desistiu. Ele falou assim, não, eu não quero fazer, assim, eu quero fazer, mas eu não tô preparado, e se o dinheiro não der, e se eu precisar fazer outras coisas na minha vida ainda, então ele ficou muito inseguro. Isso que eu demorei muito tempo pra fazer ele tomar esse primeiro passo, né, tomar essa primeira decisão de fazer a matrícula, mas ele assinou o contrato e não efetuou o pagamento, e sem pagamento não tem intercâmbio, então ele desistiu. Eu lembro que na época eu falava assim pra ele, não, mas por favor, né, não desiste, é muito importante, enfim, tentei explicar tudo pra ele, mas ele tava inseguro. O problema não era o problema não era o intercâmbio, o problema não era eu, o problema era ele, era dentro dele, né, então de fato ele não estava preparado. Tá bom, e nisso a gente foi conversando, né, uma vez ou outra ele me chamava, tirava uma dúvida, eu ia, né, cada vez mais incentivando ele a fazer isso. E aí, em 2017, né, logo quando eu abri minha agência, em 2017, ele chegou e falou assim, não, agora vai. Falei, muito bem, tanto é que ele foi meu primeiro cliente na minha agência. Falei, não, agora vai mesmo, meu filho, agora não tem erro. Aí ele foi e fechou. Quando ele fechou em 2017, aí foi pagando, tal, tudo certinho. Quando ele fechou em 2017, tava programado pra ele ir no começo de 2018. Não foi?
né, prorrogou mais um pouquinho, ou seja, era a mente dele, né, de, opa, deixa mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho. Então ele foi jogando pra frente, né, a saída dele. E finalmente ele foi, né, anteontem, chegou lá ontem, né, na Nova Zelândia, e assim, o sonho dele era a Nova Zelândia. Então assim, ele também precisou de um tempo, o quê? Pra ir juntando dinheiro, né, diferente às vezes de você pegar um intercâmbio mais baratinho de um mês, não, ele queria passar longo período na Nova Zelândia, que tem, né, custo com visto, tem custo com passagem, tem, né, mais caro, enfim, tem uma série de coisas, e aí finalmente ele foi. Mesmo assim, quando ele mudou de 2018, ele ia no começo de 2019. Aí ele parou, né, falou assim, Bárbara, não vai dar pra eu ir em janeiro de 2019, porque eu preciso ainda, né, acertar minhas coisas aqui na empresa, tal, eu preciso ver se eles conseguem mandar embora pra eu ter o dinheiro pra tirar o visto, então uma série de coisas, e finalmente ele foi agora, né, em julho de 2019. Então assim, de fato, é uma caminhada junto com o cliente. E quando esse cliente chegou lá, me mandou foto, me mandou, nossa, ó, tá aqui, né, a foto, ele até postou um vídeo, né, chegando em Queenstown, ele tava em Queenstown, que é um dos pousos mais bonitos do mundo, né, pelo menos que eu já tenha visto. E aí, assim, é uma sensação de realização, não só do cliente, com certeza o cliente tá nas nuvens, né, mas nossa, né, minha, até arrepio só de falar, porque assim, é uma realização incrível. Então assim, você vê o que? Eu mudei uma vida, e eu tô contando de uma vida, né, não tô contando de todas as outras que a gente atende. Então assim, são muitas vidas que você muda. Então ele vai estar lá, ele vai estar contando os casos dele pra mim, no meio do intercâmbio. Bárbara, ó, né, consegui um emprego, meu inglês tá bom, e aí ele vai contando. Então assim, é muito bacana fazer parte disso, né? Então de fato o consultor de intercâmbio muda vidas e você faz parte daquilo. Um consultor, né, um agente de turismo, enfim, já é uma coisa um pouco mais distante, né, do aluno. Pode ser que mude vidas também por conta dos sonhos, né, e que tá envolvido e tudo mais, mas você não faz parte dessa transformação tão ativamente, né? Então pra mim essa é a principal diferença. Se a gente fosse falar uma diferença, essa é a principal diferença que tem, tá? Mudando, né, para outra diferença. Existe uma outra diferença, que é o período que você vai cuidar do cliente. Nesse ponto, o agente de turismo acaba ganhando do consultor de intercâmbio em vantagens. Então, o que acontece? Quando você vende um pacote de viagem de lazer, o cliente, ele tende a ir fazer o pacote dele ali de 3, 5, 10 dias, 30 dias que seja, voltar e acabou. Então no máximo você vai cuidar desse cliente por 30 dias, né? No máximo, se for um pacote. Então assim, é muito já raro ser 30 dias. Normalmente são o quê? 5 dias, 7 dias. Então assim, é rápido. O cliente, ele foi, se ele tiver algum problema, alguma dificuldade, ele vai sim entrar em contato, pedir auxílio, né? Tranquilamente. Mas é por pouco tempo, logo ele volta e beleza, né? Missão cumprida. Então assim, é muito mais rápido. Já no intercâmbio, você tem o suporte, né? O consultor de intercâmbio, ele dá um suporte muito mais prolongado para o cliente. Então, por exemplo, esse mesmo aluno que eu dei o exemplo aqui, né? Esse aluno que foi para ficar 4 meses lá na Nova Zelândia. Esse aluno, eu pelo menos vou dar o suporte para ele por mais 4 meses. Pelo menos, né? Porque pelo menos ele pode prorrogar a estadia dele, que provavelmente acaba acontecendo, né? Vai acontecer. Então assim, eu ainda vou dar suporte até o momento que ou ele voltar pro Brasil, ou ele parar de estudar, porque o meu papel, né, como consultora de intercâmbio dele, é o quê? Ajudar ele na parte do curso, na parte do ensino. Se ele parar de estudar, ele deixa de ser uma responsabilidade minha, mas até lá eu tenho que dar o suporte para ele. É claro que ele não fica falando com o cliente todos os dias, não, mas se ele tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, qualquer coisa que acontecer, ele vai te chamar e você tem que prestar esse suporte. Então, um consultor de intercâmbio, ele presta um suporte muito mais longo, né, por mais tempo, né, enquanto o aluno tá lá, do que um consultor, né, um agente de turismo, né? Então tem esse ponto também que é bem diferente. Por exemplo, esse aluno mesmo, eu vou atender, ele vai atender ele por 5 anos já, né? Mas pelo menos mais 4 meses que ele tá lá. Então é um tempo bem longo que a gente vai fazendo o atendimento, que a gente vai realmente acompanhando. Então é claro que assim, por ter o ponto positivo de ter mais interação, tem o outro ponto que vai demandar um pouco mais de tempo de suporte por todo o período do curso, tá? Outro ponto,
pela situação realmente do consultor de intercâmbio acompanhar por muito mais tempo aquele cliente, tirar absolutamente todas as dúvidas, né? Então, assim, o consultor de intercâmbio, ele vai tirar dúvidas, assim, até a hora de ir ou enquanto estiver lá. Então, assim, antes do aluno fechar, ele tem uma determinada dúvida, né? Depois, ele acaba tendo dúvidas novas, né? Ah, fechou, agora ele tem dúvida do visto, do passaporte, e aí você vai auxiliando ele. Aí ele não sabe o que fazer, não sabe o que data, aí você vai dando, assim, auxílios mesmo, dicas mesmo, conselhos, né, mesmo para aquele cliente. Depois que ele tá lá, você continua ajudando. Então, pelo período de auxílio ser mais longo do que de um pacote de turismo, pela interação ser mais forte, né, mais próxima, o cliente ele tende a confiar muito mais em você, no caso do intercâmbio. Então, até conversando, né, ontem mesmo nesse jantar, uma menina até falou assim, uma de outra agência, pegou e falou assim, não, então é muito complicado, porque assim, a gente vende pacote tão rápido às vezes, né, e aí o cliente chega lá, ele não tem aquela ligação, ele não tem totalmente aquela segurança às vezes no consultor, então chega lá, deu qualquer erro, ele acha que a culpa é do consultor, né, a culpa é do agente, ele me enganou, sei lá, né, alguma coisa do tipo. Ela até contou um caso que um dos clientes dela foi, e aí chegou lá no hotel, ele tinha que ir até um escritório, pegar a chave, porque ele tinha alugado uma casa, né, era uma família. Então ele teve que pegar a chave para ir até a casa. E quando ele chegou nesse endereço do escritório para poder pegar a chave, o escritório não existia, era tipo um terreno assim, tava demolido. Imagina o cara, né? Então o cara disse que já ligou pra ela, o cliente ficou muito bravo, ligou realmente xingando ela, né? Porque ela tinha enganado ele, porque era um golpe, aquela coisa toda. E no final não era, na verdade foi um erro humano. Então o que aconteceu? Quando chegou o endereço que ele tinha que buscar, a pessoa que passou o endereço pra própria agente, né, de turismo, passou o endereço da antiga sede onde era, esqueceu de mudar no documento. E tinha uma nova sede, de fato era ali, e tinha se mudado, só que assim, o cliente não quis nem saber, né? Então ela passou por uma situação muito complicada. Já no caso de um consultor de intercâmbio, o que acontece? Esse tipo de situação, esse tipo de cliente ligar xingando, ligar muito bravo, assim, pode acontecer problemas? Pode, gente, tudo pode, né? Qualquer coisa pode acontecer, envolveu humanos, né, envolveu pessoas, pode dar problema, né? Então, às vezes, sim, eu já tive casos de clientes que chegaram lá e não tinha ninguém na acomodação, ou ninguém ouviu ele, ou acontece, né? São pessoas, ainda mais que não é um hotel, alguma coisa assim, que é uma empresa, não, principalmente intercâmbio, que é casa de família, tal, vai acontecer. Só que o seu cliente, ele tende a ter muito mais consideração por você, ele tende a ter muito mais, assim, segurança, confiança. Então ele não vai ligar te xingando, ele vai te ligar pedindo ajuda, é diferente, né? Bárbara, aconteceu isso, não sei o que fazer, calma que eu vou te ajudar. Então assim, tem uma relação próxima, uma relação de confiança. Então isso é muito bacana, porque quando você, como consultor de intercâmbio, cria esse laço, por mais problemas que o cliente tenha, você ajudando ele, ele vai te agradecer, né? Então assim, ele vai ter certeza que vou ligar pra Bárbara, né? Ou vou ligar pro meu consultor, que eu tenho certeza que vai conseguir fazer, assim, ter a melhor resolução possível. Ela vai me ajudar e não ela me enganou, sabe? Então ela me contando esse caso ontem, eu falei assim, gente, realmente é muito complicado, né? Porque pode acontecer, mas a interação às vezes é tão pequena, né, tão rasa, que o cliente não tem toda aquela confiança ali dentro dentro dessa relação aí com o consultor. Um outro ponto também que é bem bacana citar é a questão dos serviços, né? O que acontece? Um agente de turismo, né, um agente de turismo de lazer, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba tendo muitos serviços para deixar o pacote, né, deixar o planejamento ali, né, da viagem do cliente mais de acordo com o cliente, principalmente aquelas agências que montam o pacote, né, for fair, que a gente fala, que é montado mesmo o pacote. Então, um agente de turismo, ele tem que se preocupar com absolutamente tudo. Então, desde a passagem aérea, a estadia terrestre, né, então o hotel, a pousada, enfim, quer que seja para se hospedar. Aí ela tem que se preocupar com o transfer, né, que é alguém que busca, que leva até a acomodação, né, e depois leva. Depois, dependendo do caso, tem que se preocupar com guias, com city tours, né, então ele tem que planejar isso, fazer a reserva disso. Então, assim, ele tem essa questão, fora passeios extras se o cliente quiser, né, então, enfim, quero ir para tal lugar, então o consultor tem que ir lá, né, o agente de turismo tem que ir lá e, de fato, fazer essas reservas. Seguro viagem também. Então, assim, são vários
vários pontinhos e cada um faz a reserva, né, muitas vezes com um lugar diferente. Então, um hotel com hotel, né, a passagem aérea com a companhia aérea, o transfer com serviço de receptivo. Então, tem esse trabalho. Então, quando uma pessoa contrata uma agência de turismo, contrata um agente, né, de turismo, acaba que ele está esperando que essa pessoa, né, qual que é o serviço esperado? Espera que essa pessoa monte o pacote que mais se adeque. Muitas vezes tem todo esse trabalho, mesmo assim o cliente não necessariamente vai comprar, então existe todo esse trabalho por detrás das cortinas. Então, antes de fato oferecer uma opção ali para o cliente, fazer com, né, ele fazer a matrícula, enfim, realmente matrícula não, né, que é turismo, fazer a compra do pacote e de fato, é um trabalho que muitas vezes você vai ter um trabalho antes e depois não vai de fato gerar uma venda. Já no intercâmbio, o que acontece? A gente faz todo o planejamento? Faz também. Então, assim, existem, né, vários pontos que vão compor ali um pacote de intercâmbio, um programa de intercâmbio. Porém, não necessariamente a agência vai vender absolutamente tudo. Por que a gente fala isso? Porque a agência de intercâmbio ela tem um foco. Qual que é o foco do intercâmbio? Vender o curso, né? Oferecer o curso para o cliente. Então esse é o foco, não, né? Então assim, oferece acomodação? Oferece. A maioria dos pacotes sai, né? Dos programas sai com acomodação? Sai. Então o foco é curso e acomodação. Então as agências de intercâmbio vendem passagem? Vendem, mas muitas vezes não é o foco, mas vende, tá ali. Agora passeio, essas coisas extras, a agência de intercâmbio não faz, né? Só faz quando já tá ali na escola. Então às vezes uma escola ou outra oferece um passeio, oferece uma coisa diferente. Então às vezes pode ser que já esteja ali junto, tá? Mas assim, é muito raro. Então se a pessoa falar, eu quero passear em tal lugar, a gente fala assim, você pode fazer por conta própria. Né? Não é turismo, é estudo. Então o foco é no curso, no máximo na acomodação, porque a pessoa não vai fazer um curso sem ter onde ficar. Então, de fato, curso é acomodação. Seguro viagem também é muito importante, mas é algo bem simples. Agora o resto não tem esse trabalho. Então o que acontece? As agências de intercâmbio recebem os tarifários das escolas, ali já consta o curso, a acomodação, como funciona a data de início. Então assim, já vem todas as informações ali mastigadas nesse tarifário. Então qual que é o trabalho do consultor de intercâmbio, né? Se a agência que ele trabalhar não tiver um sistema próprio, o que a maioria das agências de intercâmbio tem, então você nem vai olhar esse tarifário se tiver, você só vai clicando ali no que você quer incluir no pacote e monta, né? Agora, se for um programa, uma agência que não tenha esse sistema próprio, muitas vezes esse orçamento ele é montado de forma manual, porém tá tudo ali, é de um único fornecedor, então é muito mais fácil. Uma agência ou outra que tem acomodação com um e curso com outro, mas no geral é tudo muito junto. Então se o aluno quiser transfer, é da própria escola. Se o aluno quiser, né, algum passeio, se a escola oferecer, vai ser com a escola. Então assim, os produtos, né, os serviços que você tem que se preocupar sendo um consultor de intercâmbio é assim, mais tranquilo, não são tantos quanto na área de turismo. E a vantagem é que de fato existe uma lista de valor, né? Não é como no turismo, por exemplo, que um hotel em tal data é um valor, em tal data é outro, em tal data é... Então assim, tem muita variação. Então todo orçamento que você vai passar para um cliente no turismo, de fato é uma cotação para aquela data, para aquela situação. No intercâmbio não. No intercâmbio já está pronto, aquele valor é tabelado, muitas vezes pro ano todo. Uma data ou outra que é mais alta temporada, muitas vezes no verão pode ter uma variação, mas já está ali, né? Então assim, é simplesmente olhar no tarifário, montar o orçamento e mandar. E uma vez que você montou esse orçamento, ele já está ali montado, né? Você só precisa alterar câmbio, se alterar, né, uma outra promoção que a escola lance. Então, de fato, é muito mais simples. O trabalho antes da venda, no caso do intercâmbio, é muito menor, porque já está ali praticamente, né, tudo pronto. Você só precisa, de fato, o trabalho do consultor de intercâmbio é o quê? Fazer com que o aluno, né, saia da sua zona de conforto e faça o seu intercâmbio. Então, esse é o maior desafio, muito mais, assim, né, no intercâmbio do que, de fato, vou escolher a melhor opção para o cliente, né? Então é bem diferente essa questão. Então o objetivo mesmo da profissão é diferente. A agente de turismo vai montar o pacote e fazer com que tudo dê certo na viagem. Consultor de intercâmbio vai dar uma consultoria, quais são as melhores opções, quais são os melhores programas, qual escola, qual curso que mais se encaixa. Então vai montar o programa de acordo com o objetivo mesmo de vida daquele cliente e de fato vai fazer com que ele tenha aquela segurança de sair da zona de conforto. Então é bem
bem diferente aí essas duas profissões, apesar, né, de ser muito confundidas. Muitas pessoas acham que é mais ou menos a mesma coisa. Eu, por exemplo, lá na minha agência, eu recebo muito currículo de pessoas que trabalham com turismo e querem trabalhar com intercâmbio, mas assim, é absolutamente diferente. Não quer dizer que uma pessoa que esteja no turismo não consiga aprender intercâmbio. Com certeza consegue, né, até um passo a mais. É super possível qualquer um conseguir trabalhar com intercâmbio, mas não pelo fato de ter trabalhado, né, com turismo ou de já ter uma experiência muito grande em turismo, porque as funções de fato são bem separadas, tá? E o ponto melhor, assim, para quem gosta, né, da parte de dinheiro, quem gosta da parte financeira, um consultor de intercâmbio vai ganhar mais do que um agente de turismo, né? Por quê? É claro que dependendo das vendas, né, gente? Os dois vai ser por comissão, os dois tem que ter um volume, né, de matrículas ou de reservas, né, nos pacotes, mas o intercâmbio tende a dar mais comissão. Por quê? Porque os pacotes de intercâmbio, eles são normalmente, em sua grande maioria, mais caros, né, bem mais caros do que os pacotes de turismo, né? Então, quando você, como consultor, né, tanto de intercâmbio quanto agente de viagem, ele ganha uma comissão sobre o valor do que ele está vendendo ali, então quando ele vende, ganha comissão sobre o pacote do intercâmbio que é mais caro, consequentemente ele ganha mais, né? E se for um de turismo, ele vai, às vezes, até uma porcentagem muito próxima, mas ele acaba sendo o montante menor, então ele acaba, consequentemente, no final das contas, ganhando menos, né? Então, assim, a probabilidade de crescimento, de conseguir ter um salário legal e conseguir engatar numa carreira no intercâmbio é muito grande, porque existem agências de intercâmbio realmente muito grandes que precisam de pessoas qualificadíssimas ali, e como não tem ninguém, nenhum curso, nada, né? Exceto o meu agora, mas assim, não existe nenhuma faculdade ou nenhum curso, sei lá, no Senac, nada voltado para consultor de intercâmbio, é muito mais difícil achar esse profissional. Então, se você começar nessa profissão e for se desenvolvendo, a sua possibilidade de conseguir uma carreira de sucesso, conseguir, né, depois de ser consultor, se tornar um supervisor, se tornar um gerente e assim por diante, é muito grande. Coisa que como consultor de turismo é possível? É possível, claro, todas as profissões são possíveis, né? Mas o que acontece? Você tem esse agravante que, assim, tem curso, muita gente tem sim, né, um curso de agente de viagem ou uma faculdade que é focada em agências de viagem, e aí é um pouco mais concorrido o mercado, né? Então, assim, a carreira acaba sendo mais fácil no intercâmbio em si, como consultor de intercâmbio. Só finalizando aqui, até por isso que é muito comum chamar o pessoal que trabalha com intercâmbio de consultor de intercâmbio e o pessoal que trabalha com viagem de agente de viagem. Um consultor, ele vai prestar consultoria, né? A consultoria de todo o plano de intercâmbio. Já um agente de viagem vai organizar a viagem. É um pouco diferente, de fato, até o que essa pessoa faz, tá? Espero que eu tenha te ajudado aí a entender a diferença. Se você, né, é formado em turismo, tá começando no turismo, dá uma chance pro intercâmbio, sabe? Faz um teste pra ver o que você sente. Ou se você tá em turismo, mas fala assim, nossa, eu não sinto realmente, né, ligada com aquilo, dá uma chance pro intercâmbio. Foi exatamente o que eu fiz, né? E assim, deu realmente muito certo pra mim. Então dá uma chance, porque de fato são profissões absolutamente distintas, tá? Então curta esse vídeo, se te ajudou, se ajudou a tirar suas dúvidas aí, né, da sua cabeça, curta esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos ali, né, que pensam em trabalhar nessa área, que não sabem exatamente a diferença, para que a gente possa ir divulgando cada vez mais aí essa profissão, que é uma profissão que ainda está crescendo muito aqui no Brasil, tá? E também não esqueça de ativar o sininho aqui, porque você ativando, sempre você vai receber todas as atualizações. Então, cada vídeo novo que tiver aqui no canal, vai chegar aí a notificação para vocês, tá certo? Nos vemos por aí!